Bem, pessoal, eu só tocar num assuntozinho aqui. Domingo foi dia do contador. Parece que foi um dia 22, dia do contador, tão apagado, né? Parece que ninguém se manifestou, ninguém se comentou. Né? Não, é porque o dia do contabilista é 25 de abril, né? O dia do contador. Aí eles ainda queriam trocar tudo para dia 22 de setembro, porque diz que o contador está mais tranquilo, mais folgado. 25 de abril é imposto de renda, muita preocupação, né? Mas as nossas entidades, dessa vez, não alertou muito, não. Eu estava no clube lá, nesse dia, o cara teceu o seguinte comentário: rapaz, é uma classe tão desunida que tem 2 datas. Eu fiquei triste, eu falei, eu ouvi, não falei nada, era o contador do lado, né? Então, quer dizer, realmente prova que nós somos desunidos. A gente vê o quanto que a gente sofre, né, quando a gente perde uma empresa. Porque o outro lá faz, e aviltamento contábil está realmente nadando de braçada aí. Infelizmente, isso acontece. Tem até que agradecer o SINAT, que é o Sindicato dos Atacadistas. Ele pôs uma mensagem muito bonita no site dele. Eu recebi ela. E o ano passado eles fizeram uma promoção argentina, tango argentino, né? E agora fizeram uma promoção para o Chile, né? Argentina. Foi o tango e agora eu sei que é diferente. Agora não é o tango, é outro negócio. E é até interessante. Eu até já mandei meu e-mail lá respondendo a pergunta deles lá. E tudo. Agradecendo. Então, na realidade, é isso aí. Eu gostei da lembrança deles, realmente. Vou passar aqui para o Ronan para fazer uma nota de... Boa noite, colegas. Nota de interesse à nossa colega Maria Edileuza Pereira. Ela deixa aqui um currículo, pelo que eu estou observando, uma vasta experiência no departamento pessoal. Ela nos contatou a diretoria, para disponibilizar aos senhores. Aqui está uma via do currículo. Obrigado. A Maria Edileuza está presente? Tá, não, Não está presente. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Primeira vez. Por gentileza, jovem, queira aqui se apresentar para nós. Meu nome é de frente para a câmera, por favor. Ateir Primo, sou esposo da Elisângela, que é contadora aí também. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Boa Meu noite. nome é Paulo Henrique de Moura Fernandes, sou filho do Wagmar. Estou aqui pela primeira vez. Tá bom, seja bem-vindo. Obrigado, Wagmar, também pela sua presença. Deixa eu falar aí. Disponibiliza, por favor, o telefone dessa pessoa aí, que eu tenho um colega que estava procurando alguém no departamento pessoal, que aí eu vou passar o telefone para ele para entrar em contato, que às vezes ela já tem uma vaga, se já não conseguiu nessa semana, né, já é uma oportunidade. Ok, Eudes. Por favor. Elisângela, você queria fazer uso da palavra? Ao telefone, colegas da auxiliar departamento pessoal, Maria Edileuza, telefone 32 82 02 26. Celular 96 78 73 03.
Pode falar. Boa noite a todos. Boa eu noite. estive aqui essa semana, falei com o seu Veraldo. Estou começando uma nova empreitada na minha jornada profissional. E assim, se algum colega tiver algum serviço de contabilidade para poder fazer atualização, quiser formar uma parceria, eu estou começando como consultoria contábil. Então, assim, fazendo as contabilidades, né? E aí, se alguém interessar, eu trouxe alguns currículos, aí no final eu vou estar entregando para vocês. Obrigada. Ok. Essa Edileuza aqui, ela é esposa de um colega nosso que de vez em quando vem nas reuniões aí. Então, ele, segundo ele, ela é muito expert no departamento pessoal. Vamos com o Carlos aí, começar com o Carlos. Diferencial de alíquota. Exato. A gasolina, ela é comprada em outro estado, certo? Ontem eu quebrei a cabeça com esse negócio, mas eu descobri que o CFOP estava errado, né? Mas aí já tem uma indagação. Se porventura esse cliente ele ficar comprando sempre gasolina lá, ela é considerada um material de consumo, né? Em hipótese alguma vai gerar esse diferencial? Porque, na realidade, é o seguinte, o combustível é substituição tributária, mas a empresa dele, em que momento essa gasolina vem para uso e consumo aqui em Goiás? Não, ele já vem consumindo de lá, né? Ele faz o abastecimento. Abastece lá, ele tem até convênio com o posto lá, porque ele leva de lá para cá, traz de lá, quer dizer, né? E é mercadoria interna mesmo, é coisas de matriz e filial, né? Então, quer dizer, sempre vai ter essa condição. A base legal é só... Nesse caso, como é para uso e consumo, ela tem a substituição tributária, então não se fala em diferencial de alíquota. E ele consome ela lá no estado lá mesmo. É lá e aqui, né? Que ele enche o tanque lá, vai daqui para lá, quer dizer, é uma transação. Mas você vai alegar que é no percurso. É no percurso, é no percurso. Né? Porque, apesar dela ser substituição tributária, quando você tem a atividade que usa o combustível como matéria-prima ou como fonte de custo, então aí você acredita. Você faz o crédito, né? Porque me deparei com, mais para frente, eles querer tributar isso aí. Falei, não, vou fazer uma pesquisa mais acurada. Tem até a IN 1129 de 2012, né? O Fábio me passou. Realmente ela me dá. Então, eu queria porque até então, o CFOP, para ela lá, é um CFOP que ainda não existe o cruzamento. O cruzamento para efeito de cobrança de alíquota, diferencial de alíquota. Agora, o veículo continua também sendo substituição? Venda de veículo continua? Mas já o veículo tem o diferencial de alíquota, né? Mas e quando ele vem com substituição, vai gerar também? Dependendo, geralmente, dentro de um estado para cá, é muito difícil ele aplicar o diferencial de alíquota. Exato. Porque já vem como substituição. Já vem. Não, fala assim, difícil aplicar a substituição tributária. Ele vem justamente para você fazer o recolhimento do diferencial de alíquota. Então, tendo aquisição de veículo em outro estado... Em outro estado é obrigado a ter. Mesmo que ele venha... Se for para imobilizado, sim. Tem o diferencial de alíquota. Mas ele veio já com código de substituição, 6.401. E aí? Então, você tem que verificar direitinho se esse foi cobrado. Porque, geralmente, a substituição tributária de veículo, talvez tenha que fazer até uma GNRE. A substituição prevê o diferencial de alíquota. Ele não jogou IVA. Pois mas tem que verificar se ele recolheu a GNRE para o Estado. É porque aí a substituição tributária fala que, no caso aí, é a substituição pelo diferencial de alíquota. Cobrado lá, só que nessa substituição não foi aplicado o IVA, só cobrado só o diferencial. Só o diferencial, né? Pois porque na realidade o que acontece? Quando eu vendo um produto para ser consumido no outro estado, eu tenho que fazer o recolhimento dessa substituição tributária para o estado
de origem, não, de destino. Destino. Então, tem que verificar se ele recolheu essa substituição tributária ou esse diferencial para Goiás. O estado de destino, exato. Né? Se tem um recolhimento, tranquilo. Tranquilo. Não, se então não tiver, tá, beleza. Tá? E quanto àquele sobre o... não, eu falo assim, é aquele do material usado, imobilizado usado aí. Sobre quando a empresa compra com material, no caso, ele já vem já no CFOP de imobilizado, quer dizer, ele é material usado, né? Venda de bem do ativo imobilizado. Correto. Já vem no código 6551. Quer dizer, isso aí vai ser considerado isento de ICMS. Né? Porque existe o dispositivo legal. É o artigo 79, no caso, que você estava falando. É a letra M. Letra M, então beleza. Então. Ok. Tá ok. Quer falar sobre isso aqui? Correto. É um convênio que em todos os estados já existe. A venda do ativo imobilizado usado, ele está o ICMS suspenso. Não. Esse é tipo assim, não é imobilizado, aí já é material. Uma colega nossa nos procurou, quem de vocês aí mexe com garagem? Garagem. Quem mexe com garagem aí? Wilds. É usada. Eu gostaria, o Wilds, que mexe com garagem, nos desse uma aulazinha, como que comporta, certo? Se as compras de veículo de pessoas físicas, porque existe esse negócio de consignação de pessoa física para pessoa jurídica? Existe. Tem um ato normativo número 7, ou número 10 da Cefaz, que ela aceita a consignação, ela está válida a consignação entre pessoas físicas. Normal. Antes é considerar só o jurídico. Então, tem esse entendimento, tem um ato normativo da Cefaz, que é a consignação normal entre pessoa física e jurídica. Normal. A pessoa física dá em consignação para a pessoa jurídica da garagem para revender. Tá bom. Tá legal. Então, e ele, o garageiro, ele vai pagar o imposto somente da diferença que ele comprou porque ele vendeu? Exatamente. Ele vai entrar, mas isso tem que ser pelo lucro presumido, né? Se for pelo Simples Nacional, é pelo faturamento. Aí tem isso. Se ela for tiver no anexo 3, né? No anexo 3. Pois mas aí ele vai colocar esse faturamento pela diferença só? Não, aí o faturamento é o total da nota emitida. Ou se ele tiver, das duas umas, se ele, por exemplo, se ele pegou por consignação, ele vai emitir uma nota de serviço. Certo. Aí ele ganhou uma comissão. E vai ser tributado o serviço, o ISS mais os impostos federais. Se ele tirou a nota de entrada como compra desse veículo e deu um de saída, pela diferença, ele vai pagar sobre o total da nota fiscal de venda, porque aí é o faturamento, porque aí o Simples Nacional ele não contempla somente a diferença. Agora, pelo presumido, sim. Tem a Lei 9152, parece? Esse caso dela é Simples Nacional. Simples Nacional, então é pelo faturamento da nota fiscal de venda, mais a de serviço da comissão. Pois é, mas olha aqui, ó, essa emenda Simples Nacional, vedada consignação, veículo usado. É facultado às pessoas jurídicas que vendam veículo em consignação por comissão. Contrato de comissão, artigo 693, a 707 do Código Civil. O ingresso do Simples Nacional, por não configuração dessa atividade, mera intermediação do negócio, nesse caso, a Receita Bruta, para fins de determinação da base de cálculo do Simples Nacional, é a diferença entre o valor da receita de venda do veículo e o valor do custo da aquisição, e deve ser tributado pelo anexo 3, Lei Complementar 116. Isso aí é uma solução de consulta? É solução de consulta? Porque o Fábio, inclusive, já tinha feito a solução de consulta umas 2 vezes, ele apresentou aí, fala dessa forma, o Simples Nacional da tributação. E eu tinha isso aí, e tem eu tenho uma instituição normativa, eu não lembro aqui de cor, mas tem ela lá no escritório. A Lei 9152, ela fala que é pela diferença, as empresas que têm no ato constitutivo a venda de veículos usados, ela aplica pela diferença e aplica, assim, da forma de serviços, apura e como serviço. Então, a base 32%.
Isso na diferença de entrada e saída. Agora, no caso do Simples Nacional, é pelo faturamento. Agora, se tem uma solução de consulta mais recente aí, então é coisa nova agora. Acontece que uma financeira, ela pediu a nota fiscal de venda dela. Então, não pode ser pelo serviço, né? Não, aí tem pelo faturamento. Porque onde a consignação, que fala que no artigo aí do Código Civil, a comissão, quando ela é mera intermediação de negócio, não é intermediação financeira, ela fala exatamente pela consignação, que aí você vai emitir a nota de serviço pela comissão da intermediação. Quer dizer, você vendeu o veículo para terceiros, você faz o contrato de comissão, que tem que fazer o contrato Acomodado. Como é que é? Da consignação, faz o contrato da consignação, inclusive ela exige que tenha o contrato assinado com firma reconhecida. Senão ela não aceita como se fosse a consignação. Então, o contrato de consignação com firma reconhecida, aí sim, você vendeu, você emite a nota de serviço. Aí sim, você não vai pagar para o Estado nada, vai para o município. Mas, senão, você tem que fazer a nota de entrada, de compra e venda e saída. Vamos supor esse veículo aqui. Ela colocou o veículo, entrada de consignação, 19, ela deu a nota fiscal de entrada, 19,17. Entrada de consignação. Entrada de consignação, 19,17. Ela deu entrada por 15 mil reais. Ela pegou esse veículo, vendeu para outro, aí ela colocou 51,15, saindo de consignação, venda de mercadoria, entrar em consignação. Então, nesse caso específico, ela não vai pagar pela diferença ela vai pagar pelo faturamento de 18 mil. Exatamente. Não é? Porque aí ela vai pagar pelo valor da saída, é o faturamento. Porque a consignação, inclusive a Cefaz, ela aceita, inclusive, pode dar entrada no 19,49, outras entradas, e depois você fazer a nota fiscal de venda normal no 5102. Inclusive, ela tem uma redução de 95% na base de cálculo do ICMS e a alíquota de 12% do ICMS. E para fim de tributação não tem redução nessa saída, não? A base de cálculo? 95% na redução na base de cálculo do ICMS. Passo para o ICMS e para o PIS, COFINS, essas coisas, não? Não, aí é só nesse caso, quando é consignação, aí sim você põe a da entrada, todo o valor da nota de entrada, quando é compra, ele tem a base. Se ela vai estar tributando como serviços, mas pelo lucro presumido. Agora, pelo Simples Nacional, não. Aí eu não tenho, hein? Se fosse o presumido, é pela diferença. Aí sim, aí é a diferença, e o valor da nota de entrada, você deduz da base de cálculo. Porque essa diferença é um benefício do Estado que dá. Mas como ele é subvencional, ele vai perder toda o benefício. O benefício dele então, é pelo faturamento. No caso específico desse aqui, ela entrou em consignação por 15, saiu venda por 18. Vai pagar o em cima do 18 mil. Porque nesse caso aí, ela deu a nota de venda e é pelo faturamento, o Simples Nacional. Isso mesmo, né? O Fábio está na tela aí. Está aqui com consulta. Essa solução de consulta aqui é a 102 de 2009. A do Everaldo lá é a 160 de 2008, né, Everaldo? Ela é bem com essa aqui. Essa aqui trata 2008, justamente... setembro de 2008. Trata justamente das empresas do Simples Nacional. Então, é menta. Simples Nacional, venda de veículos automotores usados em consignação. A venda de veículos em consignação, mediante contrato de comissão ou contrato estimatório, é feita em nome próprio. Por esse motivo, não constitui mera intermediação de negócios, de sorte que não é vedado aos optantes pelo Simples Nacional. A equiparação das operações de venda de veículos usados adquiridos para revenda às operações de consignação previstas no artigo 5º da Lei 9.716 de 98. Não se aplica às empresas tributadas pelo Simples Nacional. O contrato de consignação por comissão, artigo 693 a 709 do Código Civil, tem por objeto um serviço comissário. Neste caso, a receita bruta base de cálculo é a comissão tributada pelo anexo 3 da Lei Complementar 123 de 2006. O contrato estimatório, artigo 534 a 537 do Código Civil, recebe o mesmo tratamento da compra e venda, ou seja, a receita bruta, base legal, tributada pelo anexo 1 da Lei Complementar 123 de 2006,
é o produto da venda a terceiro dos bens recebidos em consignação, excluída apenas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Então, aí o anexo 1, faturamento bruto. Quer dizer que essa que eu me trouxe aqui está fora. É essa aqui agora. Isso aí é a solução mais nova, de essa 2009. 160, ela não pode cobrir essa daqui, essa 160. Não vai. Porque aí a solução de consulta atual 102 de 14 de outubro de 2009. A outra que o senhor tem aí é 2008? Não, 2000... solução de consulta número 160. Pois é a data. De 23 de setembro de 2008. Vai. Então, entendendo. 2009. Vai na 160. Aqui, a 160 de 23 de setembro de 2008. Essa 102 é 2009, vai. 2009. Não, essa solução de consulta aí não pode seguir ela pelo número, não. Seguir pelo número fica doido. Tem que ser pela data. É número e ano. Tantas vezes vai falar aí, ó, tributado pelo anexo 1, ou seja, o faturamento bruto. Agora, o negócio é o seguinte, porque você tem que fazer um planejamento tributário bem feito, porque uma vez fez a opção pelo simples, você não pode tributar pelo presumido. Não pode. Pois né? Então aí... você tem que ver. Agora, a empresa que não tem muito empregado, que às vezes tem um movimento bom, o presumido é melhor. Porque o simples você vai pagar de imediato no anexo 3, no mínimo 6%. 6% vai pagar cheio do faturamento inteiro. E no outro você vai pagar com redução do custo. Você vai pagar a tributação do imposto de renda em cima do custo, ou do lucro. Do lucro. Quer dizer, se você comprou um veículo por 15, vendeu por 15.500, então você vai vender sobre 500. Sobre 500. É 11,33% que dá os impostos federais, né? Vai dar 11,33%. E o ISS sobre o... 32%. E aí não teria ISS, porque é faturamento, não é prestação de serviço. No caso aí não tem ISS, não. Pois não tem. Aí só então nas notas de comissões que aí tem que fazer um planejamento tributário bem feito. Uma das coisas também é muito problemático nas garagens é o seguinte: eles podem enquadrar no simples, mas corre o risco de ser desenquadrado de ofício, porque essas garagens normalmente elas trabalham com a intermediação financeira lá dentro que os financiamentos. Correto. E isso aí ela não é enquadrável. Então as garagens que eu tenho, eu não enquadrei nenhuma e expliquei muito bem para o meu cliente. Falei, se eu enquadrar, você tem isso aí e tem o problema também da intermediação financeira. Porque você tem o financiamento, intermedia o financiamento aqui dentro. Aí você não, mas quem faz é financeiro. Eu falei, tudo bem, mas o crédito vem para sua conta, não vem? A empresa financeira não paga para você? Paga. Eu falei, então é você que está intermediando. É porque antigamente as financeiras financiavam muito pelo DUT. Hoje não se financia mais pelo DUT, e sim pela nota fiscal. Pela nota fiscal. Então... Eu posso mandar essa colega para você? Pode passar o telefone para ela. Telefone? 3293. 3293. 3293 1106. 1106. Então, isso. 1106. Então eu vou passar para você, porque você está por dentro, né? Eu passo para ela, inclusive, a nome da lei que eu aí vai ficar. lá. Essa especificamente é anexo 1. Eu entendi sempre dessa forma aí, tanto é que agora a solução fala, né, que a receita bruta é bate-carro que é tributada pelo anexo 1 da lei complementar. Então, é a receita bruta. Inclusive, se tiver enquadrado no simples, não pode fazer a intermediação. Né? Então, tem uma outra pergunta aqui, acho que é do internauta, ou mandou por e-mail aqui para o Everaldo. A pergunta, às vezes tem alguém aí, vou lê-la. Nominal é Everaldo. Everaldo, me procurou uma pessoa que é pastor evangélico e que na igreja existe uma associação evangélica constituída com CNPJ sem fins lucrativos, imune. Porém, ele deseja abrir uma escola na sede desta associação. O terreno desta sede foi doado para a associação pela prefeitura. Porém, existe uma cláusula nesta doação que não pode ser usufruída por terceiros sob pena de perder a doação. Pergunto, como criar essa escola? Criar a escola com o mesmo CNPJ da associação, incluindo a atividade escolar, como filial da associação, criando um CNPJ número 2, ou criar a escola colocando a associação como sócia? Detalhe,
vai ser cobrada a mensalidade dos alunos. Quer dizer, se a doação é para imune, né, já vai cobrando a mensalidade da escola, já deixa de ser imune. Né? Espera aí, deixa eu passar o microfone para você. Por isso que nós gostamos de ver isso. No meu entendimento, a entidade do terceiro setor ela pode sim receber mensalidade, desde que não tenha fins lucrativos. Esses fins lucrativos é meio subjetivo, né? Porque fins lucrativos entende não distribuir lucros. Remuneração pode receber sim, qualquer associação, remuneração de servidores lá pode receber. Não existe sócios, né? Pois é, mas nesse caso das escolas vai ser qualquer um que vai matricular os filhos. Os filhos vão pagar mensalidade. Podem pagar sim. Desde que não seja... Desde que o lucro não seja distribuído, seja aplicado no mesmo segmento. Ok. Quer falar, Ronan? Explica aí. Não? É ela ou é ele? É ele, rapaz. Eu? Colega. Agora com... Vem. Peraí, antes de você responder, vai lá, Maurinho, leva o microfone para a Divina lá, deixa a Divina falar um pouquinho lá. A associação sem fins lucrativos, ela pode até receber ingressos, receita, mas entre os associados, ficar beneficiário entre os associados, igual o sindicato aqui. Tudo que ele recebe fica entre o benefício do sindicato. É um exemplo bom. Agora, pelo que eu entendi isso aí, é uma empresa, é uma escola particular. É uma igreja, né? Evangélica, o medo dele é de perder o terreno. Né? Porque a condição da cláusula... Se as mensalidades entrar como doação, igual o caso da católica, digamos assim, vai a comunidade evangélica e outros... Não vai ser uma matrícula, vai ser uma doação. É como doação, que é uma associação sem fins lucrativos igual é a Pontifícia. Aí sim, mas se ela entrar como renda, como receita, aí ela descaracteriza os fins lucrativos. Porque ele fala assim, detalhe, vai ser cobrada a mensalidade dos alunos. Vai ser cobrada. Tem a parte da igreja e tem a parte da escola. E a escola é normal. A católica não é simples assim, não. É porque tem essa cláusula aqui, do terreno. Porém, existe uma cláusula nessa doação que não pode ser usufruída por terceiro sob pena de perder a doação. Terceiro, o que é, no caso, o terceiro aqui? Terceira. A escola teria que ser da igreja. A escola, então, pode abrir, a igreja pode abrir uma escola como filial. Deixa eu ver aqui. Colegas, é o seguinte, aqui um grupo de estudos, aqui nós podemos acertar, aqui nós podemos errar. Só porque o internauta precisa fazer o seu filtro. Eu estou mais aqui do lado da Divina, de que a igreja recebeu o imóvel com uma cláusula específica de não usá-lo com fins lucrativos e nem passar para terceiros. Está claro, ao se cobrar, se for conforme a Divina colocou, somente filiados da igreja, os alunos destes, poderá, então, abrir essa escola. Agora, se receber alunos terceiros, esse terceiro aqui se refere a outras pessoas. Ao colocar esses alunos nessa escola e pagar a mensalidade, estará infringindo a escritura recebida. Sabe? Não pode ser usufruído por terceiro que lascou. Pois é, mas no caso, parece que é os mesmos membros da igreja que vão fundar a escola. Então, doutor Everaldo, a pergunta foi feita para você. Como que é seu nome? Esqueci. Ô, Lucas, vem aqui, olha de frente para a câmera lá e fala, como você falou, que a entidade pode receber. A entidade do terceiro setor, ela pode sim
receber, como a Igreja Católica recebe, a Universidade, a PUC recebe. O que não pode se fazer na entidade do terceiro setor é distribuir o lucro. O lucro desse segmento de empresa ele tem que ser aplicado na mesma entidade com o mesmo objetivo. Ok, acho que deu. Okay. Bom. Bem, deixa o Everaldo falar. Quer falar? Vamos dar o parecer estranho. O que é usufruir para o terceiro? Se for pegar o pé da letra, os alunos só poderia ser da associação, se fosse assim. Mas ele recebe terceiro aqui, não pode ir para o terceiro, que eu acho é que alugar para terceiro, que não é da igreja, da igreja, ela pode se dizer que está falando aqui, criar uma escola no CNPJ da empresa, ela ter o rendimento, é como que o colega falou, esse rendimento não pode ser distribuído para, ela tem que ser para o sócio, tem que ser, lá na associação, ele tem que ser gerido dentro da igreja. Não pode haver revertido em benefício da entidade. Benefício da entidade. Fazendo assim, não há problema nenhum dessa cláusula, não. Ok, então. Fechou. Vamos aqui com o Devanir aqui na baixa aqui. Tem uma empresa que prestava serviço para a BBM e eles cancelou o contrato e até praticamente pegou todos os funcionários da empresa. Só que ela tem um funcionário, está sem movimento, não está emitindo nota, não tem empregado. Só que tem um funcionário que está auxílio-doença na Previdência até dezembro. Se tem que esperar esse funcionário voltar, retornar, ou se tem como baixar. Não, isso é por... Daí. Mas daí não está... Deixa o Devanir repetir de novo a pergunta. Não faz mal não, que ao menos até eu não fiquei voando daí. Não, se pode baixar a empresa que tem um funcionário que está no auxílio doença. Você pode ou baixou a empresa? Não, não baixei ainda não. Ah, baixei não. Não. A pergunta é se pode baixar a empresa que tem um empregado auxílio doença. Isso. Que vai vencer em dezembro. Por enquanto está em dezembro, só se ele... Então agora o Daí tem capacidade de responder. Eu vou emendar a outra junto, porque aí ele responde as duas, que é quase o mesmo sentido. A empresa também está querendo fechar, a funcionária está de licença maternidade. Aí você aproveita e responde as duas. Bom, em relação ao auxílio-doença, não há impedimento nenhum que a empresa baixe. Uma vez baixada, não ocorre mais o vínculo com a empresa. Ela deve fazer a comunicado à Previdência, dizendo o motivo do não vínculo com o empregado, mais em função da baixa. E não havendo juridicamente a empresa, não há o que houver impedimento aí. Em relação ao salário maternidade, aí complica um pouquinho, né? Porque a empresa é condicionada a pagar essa indenização. E se ela romper por mera liberalidade, eu entendo que essa responsabilidade aí pode sobrecair sobre ela. Porque o empregado... Ela quer encerrar porque o encerramento da atividade. Dia 30 de setembro. Mas é um passivo isso aí. É um passivo. Nesse caso aí, eu entendo que se for para a justiça, o juiz vai mandar indenizar os dias restantes aí. Eu acho que comentou muito bem o Daí. Eu tinha esse entendimento também, então pacificou. Exatamente. Então eu preferi, inclusive foi da minha ex-sócia também, eu preferi pagar os 4 meses devagarzinho, né? Do que da baixa nela. Esperei os 4 meses para baixar a empresa. Depois que passou a empresa, que eu paguei tudo para a mulher, aí que eu fui dar baixa nela, certo? Então foi aqui com o baixamento. É que eu falei para o meu cliente, falei assim, eu vou entrar com o pedido de paralisação das atividades na Cefaz, né? Vou pedir a paralisação na Cefaz para ela acabar de parar as obrigações. E depois que vencer a licença maternidade, tudo aí, e os 30 dias de férias dela, fazer o acerto e homologar. É isso que eu tinha. Só faltou um pouquinho, sim. A pessoa está de auxílio-doença.
quando ela acabar essa auxiliência, não fica uma pessoa responsável para acertar com ela? Adair. Os direitos que ela tinha futuro? A empresa baixou. Baixando a empresa, não tem mais a personalidade Pois jurídica. mas vamos supor que ela tenha um restício passado lá. Me parece que fica a pessoa responsável para acertar com ela os direitos que ela tem, certo? Após o retorno dela. Só se for algum caso Férias aí de férias ou 13º, né? Pode haver isso aí. Agora, nesse caso, faria-se a rescisão, a homologação o contrato está suspenso, não tem como. Não pode. Deixa eu falar no microfone aí, porque... Adair, e se não for auxílio-doença, e sim acidente de trabalho? Aí não pode. É o mesmo caso do salário maternidade, né? É devido à indenização na forma do artigo 118 da Lei 8.212, até um ano, né? Um ano. Se não houver outras estabilidades através de convenção. Tá. Deixa o Fábio comentar um negocinho aqui. Comenta aí, Ronan. Bem, só ratificando as colocações do Adair, tem uma matéria aqui de um julgado, né? Só resumindo, fala o seguinte: pela interpretação teleológica feita pelo TST, que considera a finalidade da estabilidade gestante, a extinção do estabelecimento como causa ensejadora da despedida, embora não se caracterize como dispensa arbitrária, não afasta o direito da gestante à estabilidade no emprego, que, no caso, é convertida em indenização do período correspondente, porque o empregador assume os riscos da atividade econômica. Certinho. Pois é, mas isso aí então está contrário ao que se encerrou a empresa, o empregado estaria ficando no prejuízo. Como que ele vai receber aquele seu direito de estabilidade? Ao se encerrar a empresa, fica-se o sócio responsável pelo ativo e passivo, não fica? Ele vai indenizar o empregado. Só que no auxílio-doença, o funcionário está à disposição da Previdência. E ali não, o funcionário de salário maternidade, ele ressarce dos valores pagos através da Previdência. Aí ele é uma obrigação dele. Porque ele acabou com a empresa porque quis. Né? Vai, Divina, lá, vamos lá. Depois eu volto aí, Adair. Quando a gente encerra a atividade da empresa, a gente não baixa a Previdência Social? Baixa, não baixa? Aí o cara tem 14 anos de serviço, um caso que eu tenho lá, que o cara acidentou, levou um tiro lá, não sei das quantas, tem 1 ano lá. Como é que eu vou fazer a GFIP desse cara? Porque ele tem alguma coisa para trás. Porque se a empresa encerrou as atividades, é como se ele não tem culpa, é como se fosse uma dispensa em justa causa. Aí vai ter que gerar uma chave para ele sacar o FGTS e tudo. Quando baixa a Previdência Social, não tem como você acessar a GFIP. Só estou fazendo indagação. Deixa eu dar aí, volta para dar aí aqui. Aí, onde vai? Só um detalhe. Aqui na assistência à homologação do Ministério do Trabalho, diz aqui, encerramento de atividade de empresa e garantias de emprego. Se não houver outros estabelecimentos na empresa, cessa imediatamente as garantias provisórias de emprego da gestante, integrante da CIPA, dirigente sindical, do acidentado e demais garantias decorrentes de lei, convenção, acordo coletivo e do trabalho ou sentença normativa. Com exceção do CIPEiro, a súmula 339 do TST são devidos os salários e demais vantagens até o fim da garantia do emprego, que devem ser antecipados e indenizados na quitação rescisória. Artigo 498 da CLT, aplicação analógica. Mas isso aí está no salário maternidade, acidente de trabalho, e no auxílio? Tudo. Tudo, auxílio-doença? Tudo. O auxílio-doença é aquele caso aí. Pode haver férias, 13º, né? Eu entendo que pode haver o aviso prévio, então. Direito adquirido. Aviso prévio, não. Não? Não, porque nesse caso aí não houve uma dispensa imotivada, né? Sem justa causa.
E outra coisa, havendo possibilidade de segurar, no caso do salário maternidade, para recuperar essas verbas da Previdência, é interessante. Porque aqui ele vai ter que indenizar sem direito a recuperar. Pior. Deixa... O Everaldo quer falar aí? Aproveitando o Eudes e o nosso colega Adair, se a gente der uma olhada, fizer uma pergunta para nós, e eu não, aí ficou a discussão, inclusive o seu Aderossi, cadê ele? E ficou aqui colocar a discussão, e ele não veio hoje, né? O 480. O que fala o artigo 480 da CLT? E o 479. O 479 fala que no contrato de experiência, se o empregado mandar embora, ele terá que indenizar a metade do que falta para o aviso, né? E se o empregado pedir? Aí o artigo 480 fala, se o empregado pedir, ele vai indenizar se o ato causou prejuízo para o empregador, dentro dos mesmos moldes da a metade que falta. Pergunto, o empregador terá que provar, no caso do empregado pedir a rescisão, provar que ele deu prejuízo? Como que vai provar isso? Aí deveria levar em consideração o investimento que o patrão fez com o empregado. Um curso, por exemplo, que ele ministrou. Imediatamente rompeu-se o contrato, ele tem o direito de ressarcir aquele investimento que ele fez nele, mediante as provas e tudo. Tá. Esse seria um exemplo. Tem que haver uma prova. Se não houver, não pode. Comprovar, não é assim aleatoriamente. Se não comprovar que houve prejuízo de R$800, mas você falta somente tantos meios para você sair, você vai cobrar metade do prejuízo, é isso? Correto. Então, essa é a discussão que nós tivemos lá. A quantia total, não é metade. A quantia total ele tem direito de recuperar limitado à verba que ele tem direito a receber. É o que está no 480. É 480. Havendo tempo estipulado, ou seja, contrato por prazo determinado, né? O empregado não poderá desligar do contrato sem justo motivo, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Ou seja, então você comprovou que investiu nele e não teve o ressarcimento suficiente, tem direito de se recuperar. Aí tem que haver uma comprovação desse prejuízo. Correto. É isso aí, então. É isso mesmo. Não pode fazer aleatoriamente, não. Mas todo mundo usa fazer, o empregado foi mandado, ele pediu para sair, desconta a metade que falta. Não é bem assim não, né? Não pode. E se eu contratei um outro para substituí-lo, não posso também considerar como prejuízo, não? Não, mas acontece com outros depois, né? Essa foi a questão, viu? Né? Ok. Então, senhor Aderossi, tem que comprovar, senhor Aderossi, viu? Muito bom, muito bom. Aí tem duas correntes, né? Como o nosso programa é democrático, tem as duas opções lá. Não é isso, Verão? Ok, então. Mais algum questionamento a respeito aí dessa questão do funcionário aí? Não, né? Então vamos aqui com o Zé Walter aqui. Termo de transferência. A hora que ia começar, até eu recebi uma ligação, uma colega pedindo para informar o seguinte. Ela vai fazer, chegou o rapaz da firma, falou assim, olha, eu não vou querer mais os seus serviços, dentro de 10 dias você me entrega. Ela disse que vai tentar 10, 15 dias entregar. A pergunta é, eles não fizeram um contrato de prestação de serviço, o futuro contador não tem, segundo falam. O empresário fala que ele pegou por menos. O contador informou a ela, no tempo de transferência, que pegou por mais. Aí, como não tem contrato, ela vai dizer que não foi apresentado o contrato. Correto? E vai colocar as duas coisas, que o empresário disse que foi por menos e o contador disse que foi por mais. Né? Certo, até aí tudo bem. E outro detalhe. Pergunta. Até o dia que ela foi avisada, por exemplo, dia 15, ela tem direito a receber proporcionalmente os honorários e o 13º, como fica?
Futuro presidente do CRC, pode falar. Eu não escutei nada. Falou, né? Escutou tudo. Mas eu pensei que não era para mim, senhor. Mas é para daí, não? Não, essa aí é a questão de transferência de contabilidade para outro contador. Tolerância zero. Tá bom, não. A transferência de contabilidade para o outro contador vai depender do contrato que você tem. O contrato está falando. Teve um contrato aí, o cara pulou uma multa de 3 anos já. Esse contrato, de acordo com o civil, não sei, é leonino, é o leonino. Então, não pode estuprar a mulher. Então, estuprar a multa não. Então, assim, ó, ele terá que ter avisado pelo menos 30 dias. Avisou 30 dias, se ele não quer ele, rescinde o contrato e tudo. Agora, seguinte, rescindiu o contrato, rescindiu. Você terá que fechar a contabilidade de todos os impostos até o último dia que você recebeu. O restante seria para ele. Então, todas as obrigações que eu tiver até o dia que ele pagou, seria do contabilista que está passando. Correto, vou informar ela. Outro detalhe, como não foi apresentado um contrato do novo contador para fazer o termo de transferência, segundo ela, o empresário disse que passando para o outro e o outro vai receber menos, honorário menor. O contador, segundo ela, ligou lá para pegar os dados, falou que vai ser a mais do que o que ela estava recebendo. É complicado, né? Bem, essa complicação, ela vai, olha bem, se bem, certo, que essa briga, receber menos, vai receber mais, está lá na Constituição, no artigo 174, me parece, inciso 4. É livre a concorrência. O que vai acontecer, não é tolerância zero não, que aquele que pegou por menos, ele pode até pegar de graça, pode, mas ele tem que fazer. Se ele pegou de graça e está fazendo, ninguém é obrigado a punir ele. Agora, pressupõe, pela lógica da coisa, o que você falou assim? Não, eu fiz, daí eu posso pegar de graça e fazer. Agora, acontece, senhor, por presunção, aquele que pegou por menos não vai fazer não, gente. Essa é a lógica da coisa. Então, isso que vai acontecer. Agora, chegar lá, vamos supor, o fiscal do conselho vai chegar lá. Senhor Disseu, você pegou, Silas, você pegou do nosso colega Zé Walter, uma por menos. Aí você vai perguntar, e daí? Eu estou fazendo. Agora, se você pegou por mais e não está fazendo, aí você vai ser punido, porque é sacanagem. Tá? É sacanagem, porque você pegou a escrita e não está dando conta de fazer. Por que está pegando mais? Então, é incapacidade técnica. Você não está tecnicamente capaz de cumprir essa obrigação. Aí a lei pune. Vou pedir para que ela veja esta reunião. Oi? Deixa eu... Peraí, deixa eu falar lá. Você perguntou sobre o 13º, cobra proporcional, até os meses trabalhados. Ele é devido? Não é 13º, pelo amor de Deus. Estou falando, não. Estou dizendo que ele perguntou como ficaria o 13º. Não, então tá bom. No horário de encerramento, pode ser. É o horário de encerramento ou entrega de escrita. O horário de encerramento, cobra também. Peraí, Silas, passar o microfone para você. Aconteceu um caso desse comigo. Eu entreguei a empresa e cobrei proporcional o encerramento de balanço. Pronto, acabou. Hein? Agora é um fato, assim, o seguinte: se você não tem contrato, e você, geralmente a gente, o CRC, nós do sindicato, orienta sempre cobrar fechamento de balanço. Quer dizer, se você demonstrar para ele um balancete de 6 meses, de 8 meses, e fazer uma demonstração, não vai precisar de fazer uma DRE, porque talvez, se for prestadora de serviços, tem como, porque não tem estoque, às vezes. Mas faz demonstração de um balancete, demonstração de um balanço patrimonial lá, que praticamente o balancete é a extensão aliás, o balanço patrimonial é a extensão do balancete. Acho que você pode combinar de cobrar, certo? Mas se você não apresentar nenhum balancete, nem nada, eu acho que também não. Agora, tudo hoje, por isso que o CRC hoje fiscaliza o contrato de trabalho, porque é justamente para amparar o profissional, não é para amparar o concorrente ou outra coisa. Porque dentro do contrato você vai estipular prazo para entregar,
honorários, quantos honorários de indenização, certo? Tem, por exemplo, geralmente quando entrego uma empresa que o cara vai pegar, eu cobro 2 honorários. É condição. Eu cobro 2 honorários. Certo? Eu recebo. Certo? Então, na realidade, coloco isso lá. Entendeu? Agora, quanto ao famoso chamado 13º, acho que a gente não deveria chamar de 13º, mas sim honorário de balanço. Honorário de balanço, ou encerramento. Tá? Alguém vai falar? Uma perguntinha. Hoje me ligou uma colega o seguinte, o condomínio. Eu queria que você me indicasse um auditor para fazer uma auditoria em condomínio. Aí eu perguntei, o condomínio tem contabilidade? Aí ele, sim, sou. O que é isso, né? Aí eu falei, tem a contabilidade. E ele me apresenta os meus balancetes, certo? Escuta, ele tem o livro Diário e Razão? Isso eu não sei. Então, gente, agora pode até chegar alguém para pegar essa auditoria para fazer, mas não é auditoria. A auditoria é em cima, auditoria legal, em juízo legal, que vale para juiz, é aquela feita em cima da contabilidade. Se não for em cima da contabilidade, não é auditoria, é o chutão também. Aí ele perguntou, mas quer dizer que a minha contabilidade é um chutão? Não estou falando isso. Se ela tiver o livro Diário e Razão, ela está legal. Se ela não tiver, é chutão mesmo. É chutado mesmo. A maioria dos condomínios é assim. Então, não adiantaria nada eu fazer uma auditoria para você, se achar alguma fraude lá dentro e não tiver contabilidade, não se pode comprovar em juízo. Então, muito cuidado com o condomínio, porque acontece muito e o pessoal não está fazendo contabilidade e quer entrar na justiça, certo? Contra alguém, não vai valer nada, tá? Alguém quer levantar algum assunto aí? Que a nossa pauta aqui hoje foi rápida e ligeira. Viu? O Eli, hoje eu escutei ele falando, fala aquele caso com os programadores, chegou à conclusão? Dá uma iniciada aí, que eu solto uma nota aí, fazer igual música, dá uma nota aí. É o seguinte, é um frigorífico, comprou, não foi? Então continua. Não, a questão é o seguinte, surgiu um problema, às vezes quem mexe com SPED, surgiu um problema daquela nota fiscal que as empresas emitem para dar entrada de aquisição de produtos rurais ou de pessoa física. Então, o frigorífico comprou um gado de um produtor rural pelo CPF. Então, o frigorífico emitiu a nota fiscal dele, a entrada para ele. E, para fazer o SPED não está aceitando, porque a nota fiscal eletrônica entende que quem emitiu a nota fiscal eletrônica emitiu saída, mesmo com o CFOP lá. Então, não sei se alguém já teve esse problema e solucionou. Os nossos programadores estão encontrando dificuldade e amanhã vai até encaminhar os Cefaz lá para ver o pessoal do setor se tem uma solução. Porque quando você vai fazer a importação da nota fiscal, o sistema do SPED não entende que o frigorífico é nota de entrada do frigorífico. Quer dizer, então, onde você teria o seu estoque aumentado, você está diminuindo o estoque. Não entrou o estoque, está diminuindo o estoque. Certo? Eli, eu tenho no caso lá, não é bem esse sistema, mas ele compra semente. Correto. Né, o sementeiro, ele compra semente do produtor rural. Então, vem uma nota fiscal da avulsa da Cefaz. Aí ele faz uma nota fiscal de emissão própria de compra, que é uma coisa igual o frigorífico fazia. E não tem o problema o SPED, não. Pois é, mas... Pode ser na hora de configurar, na hora de dar entrada na saída, está usando o CFOP errado. Não está com o CFOP de entrada. É que eu expliquei para ele justamente isso aí. Só que, como a legislação permite fazer isso, e quando era manual era fácil de fazer.
Só que lá ele explica o seguinte, que como é uma nota fiscal eletrônica, o sistema do SPED não entende que aquela nota é do vendedor. Está no programa gerador da nota fiscal eletrônica. Porque o que eu tenho lá, ele gera nota fiscal eletrônica e o SPED está dando entrada normal. O Everaldo vai pedir para o Odemir ligar para você, ver se... Porque pode ser o programador, né? O programa lá, que às vezes aquele sistema lá, a nota própria, que é o 0 ou 1, né? Que é entrada ou saída, e ele não está o sistema marcando na hora lá, que é uma nota fiscal de entrada própria. Aí que vai vir a solução, do 1 ou 0. Exato, que aí é o seguinte, que aí é o 0 ou 1, ele não está fazendo isso. CFLP, ia ter que marcar, lá tem um campo, ele vai marcar o seguinte, que no SPED é nota fiscal de emissão própria. Então, nota fiscal de entrada de emissão própria. Aí o sistema vai identificar que é o 0, que é a nota fiscal. Acho que é isso aí. Tem que ser isso aí. Porque o que eu tenho, o cliente meu lá, o programa gerador nota fiscal, o AgroSystem, não sei se alguém mais conhece ele aqui. Então, ele trabalha muito, inclusive, com produtos do agropecuário, né? Não tem problema, ele gera no período de safra agora a partir de setembro até março, janeiro, fevereiro, março, que é a venda, ele emite média de 400, 500 notas mês. Mas você entra, entrada e saída. É esse código aí, ó. O problema está só na programação código. Lá. A codificação, ele não vai pelo CFLP, ele vai por esse código. Porque o sistema está entendendo normalzinho. Que é a entrada própria. Exatamente, nota fiscal de entrada própria. Pode ser isso aí na programação, na configuração da nota fiscal na entrada. Vai acontecer o seguinte, que ele deve ter colocado o 01. Acontece que me parece que o frigorífico emitiu a nota, ele é o remetente e ele é o destinatário. Então, seria o remetente, seria quem? O produtor. O produtor. Então, ele devia colocar o nome do produtor como remetente. Exatamente. Não, aí eles colocaram o mesmo CNPJ do frigorífico. Aí deu zebra mesmo. Aí o defeito está atrás da mesa do computador. Não, ele usou o CPF, tudo. O problema está vinculado a esse código se for nesse caso, você usou o CPF como o remetente. Né? O remetente é o emissor, o produtor rural. O CFLP está certo, o emitente está certo. Só esse código aí que você matou. Então, deve ser isso aí. Isso aí está lá na programação, ou na configuração da programação do documento, ou na hora da entrada lá, se ele marca a opção. Né? Entrada ou saída. Aí, nesse caso aí, a gente não tem mais opinião a respeito. A pauta está aberta, mas vamos embora? Bora. Ninguém tem mais um assunto, não? Chegar cedo demais em casa, hein, rapaz? Doido. Doido. Eu vou fechar, eu vou sair agora mesmo, viu?